Olá, meus amigos. Nós estamos hoje aqui para falar sobre mais um importante filósofo. Desta vez, um filósofo do século XVII, René Descartes, que todos vocês já viram em algum momento. Estudaram o plano cartesiano na escola, as coordenadas x, y, são coisas do Descartes, contribuições dele à matemática. Aliás, Descartes, além de filósofo, um grande matemático. E naquela época, também a ciência estava ainda fundida à filosofia, de modo que ele fez contribuições também à ciência da época. Pois muito bem, Descartes é um filósofo francês. Ele nasceu no dia 31 de março de 1596 e faleceu no dia 11 de fevereiro de 1650, então com somente 53 anos de idade, faltando cerca de 1 mês e 20 dias para ele completar os 54 anos. Dentre as suas principais obras filosóficas, que vocês devem ler, a leitura é gostosíssima, muito legal ler o Descartes, nós temos o Discurso do Método, de 1637. Na verdade, esse livro originalmente era o prefácio de uma obra maior. É onde ele explica realmente o método dele, que é hoje a sua principal contribuição para a filosofia. Discurso do Método, uma das inovações é que ele foi publicado em francês. E na época a língua culta era o latim. E ele escreveu para o povo. A ideia dele era realmente escrever para as pessoas em geral e não só para um grupo de sábios que liam o latim. Além do Discurso do Método, nós temos, logo a seguir, em 1641, na versão em latim, e 1642, na versão em francês, Meditações Metafísicas. Com certeza, a mais importante obra filosófica de Descartes. E, por último, nós temos Princípios de Filosofia, uma obra extensa. No caso, me refiro somente ao livro primeiro. Princípios de Filosofia, livro 1, de 1644. São as 3 principais obras de Descartes e todas tratam exatamente do mesmo tema. Ele procura dizer, com palavras diferentes, a mesma coisa que em cada uma dessas 3 obras. E que coisa é esta? Ele vai procurar desenvolver um método por meio da dúvida, do ceticismo, até chegar finalmente a uma verdade inquestionável. Mas para ele chegar a esta verdade inquestionável, ele terá de pôr tudo em dúvida. Para ele pôr tudo em dúvida, não nos esquecemos que, por mais que você seja um cético, por mais que você duvide de tudo, você vive numa sociedade e você tem de conviver com as pessoas. Você tem de comprar o pão e o leite, você tem de tomar decisões em relação a como tratar as pessoas com quem você se relaciona, como tratar os seus familiares, os seus amigos e as pessoas com quem você possa ter qualquer relação comercial. Então, este convívio em sociedade. Se eu ponho tudo em dúvida, como é que eu vou acatar alguma coisa como verdadeira, que eu entenda como justo, para conviver em sociedade, sem sair do meu ceticismo? Pois bem, o Descartes, ele nos diz que durante 9 anos, foi o tempo que ele demorou elaborando o seu método e colocando tudo em dúvida, e ele utilizou a seguinte regra, uma moral provisória. Nesta moral provisória, ele procurou acatar as leis e os costumes do país no qual ele vivia, a religião na qual ele fora criada, na qual ele fora educada. A título de curiosidade, católica apostólica romana. Aliás, Descartes, antes de ser filósofo, ele é um católico. Tá? Isso aí deixar bem claro, ele é católico apostólico romano, depois ele é filósofo. Pois bem, ele se baseou então, como ele não queria tomar as suas próprias opiniões, se baseou nas opiniões das demais pessoas. E que pessoas? As pessoas que ele considerava cultas, sábias à época. Mas veja bem, ele vivia na Europa Ocidental. Há pessoas cultas e sábias no Oriente, do outro lado do mundo, nas Américas.
Mas essas pessoas, além de geograficamente estarem distantes, culturalmente também estavam. Outros valores, outros princípios. Então ele entendeu que deveria seguir as opiniões e as práticas das pessoas que estavam próximas geograficamente dele, culturalmente dele. Pessoas da sua região. E que ele não deveria se ater meramente às opiniões expressadas verbalmente, que ele deveria analisar a prática dessas pessoas, como essas pessoas se comportavam. Porque, segundo ele, muitas vezes as pessoas falam uma coisa e fazem outra. Seja porque elas não sabem realmente quais os fundamentos que as levam a se comportar desta ou daquela outra forma, ou seja porque elas não queiram nos contar a verdade. Então ele procurou observar o comportamento das pessoas e se pautar no comportamento delas e não no que elas mesmas diziam. Então, baseado nessa moral provisória, é engraçado, eu estava até conversando com isso com uma professora o outro dia, que apesar de ser uma moral provisória, o termo nos lembra a possibilidade de mais tarde você ter uma moral definitiva. No entanto, Descartes nunca realmente se dispôs a fazer um tratado sobre o que seria esta moral definitiva. Ele nos propõe essa moral provisória e não volta mais a este tema. Pois bem, de posse dessa moral provisória, colocando tudo em dúvida, um total ceticismo, uma dúvida que, segundo ele, irá ocupar os próximos 9 anos de sua vida, onde, inclusive, ele vai se dedicar a outras atividades, como, por exemplo, ele vai se juntar a 2 exércitos, um de cada vez, claro, né? Que estavam em guerra, vai a campo, vai viajar bastante pela Europa. Em suma, ele vai fazer várias atividades que, a rigor, nada tem a ver com filosofia. Mas, finalmente, ele desenvolve o seu método, que eu vou explicar para vocês. É um método muito interessante. Primeiro, colocando tudo em dúvida. Vamos lá. Começando pelos sentidos. Os sentidos já me enganaram uma vez. Então, vamos partir do pressuposto que aquilo que já me enganou uma única vez possa voltar a me enganar. Então, eu não devo confiar naquilo que me enganou, seja uma única vez. E os nossos sentidos, eles sabidamente nos enganaram. Você já foi enganado pelos seus sentidos? Eu já fui também. Muitas vezes a gente viu alguma coisa que parecia ser algo e quando chegamos perto, este algo era outro algo completamente diferente. Pessoas vistas do alto de um prédio, por exemplo, parecem formigas. E não são formigas, são pessoas. Mas a distância nos faz com que nós observemos de uma forma diferente. Tenhamos uma cognição diferente daquilo que estamos observando. Ao longe, uma árvore, uma pedra, pode ser vista como uma coisa completamente diferente. Então, os nossos sentidos nos enganam. Logo, não devemos confiar neles. Pode ocorrer, no entanto, que você esteja sonhando que está agora vendo este vídeo. Não existe aqueles sonhos que parecem reais. Às vezes a gente até acorda assustado devido à realidade do sonho que nós estávamos tendo. Então, como eu vou ter realmente certeza se eu estou dormindo ou acordado? Então, esse segundo ponto, tá? A dúvida começa pelos sentidos e se estende ao sonho. Eu não tenho certeza se realmente agora, nesse momento, eu estou dormindo ou acordado, posso estar sonhando. Porém, se eu estiver sonhando, 2 mais 3 será 5. Um quadrado terá 4 lados iguais. Verdades simples, verdades matemáticas, verdades da álgebra, verdades básicas não mudam. Geometria não muda. O que é verdadeiro, na realidade, continua sendo verdadeiro se eu estiver dormindo. Como contornar, como colocar então em dúvida que 2 mais 3 seja 5? Como colocar em dúvida que um quadrado tenha 4 lados iguais? Para isso, o Descartes vai fazer uso de uma possibilidade, uma hipótese.
a existência de um Deus enganador. Deus é todo-poderoso. Ele poderia nos ter criado de forma que nós viéssemos a cometer erros mesmo nas coisas mais simples e comuns. Uma variação desse Deus enganador é o gênio maligno. Poderia haver uma criatura tal que toda vez que eu fosse formular 2 mais 3, ela sussurrasse no meu ouvido, 7. E eu proporciono a resposta errada. Então, esse gênio maligno, ele poderia me levar a errar todos os cálculos matemáticos. Todas as verdades mais simples eu poderia colocar em erro se houvesse tal criatura. Vamos procurar entender bem uma coisa. Não se trata de um jogo. Não se trata de uma brincadeira. Você tem de levar a sério essa dúvida. A dúvida, ela é total, ela é real, ela é extremada, é hiperbólica. Ela tudo abrange. Vou colocar uma metáfora. Imagine que você esteja mergulhando no mar ou na piscina. Você vai até não aguentar mais os seus pulmões estarem estourando por falta de ar. Nesse momento em que você acha que vai morrer porque você não tem mais ar e você está embaixo d'água, e esta é a dúvida hiperbólica, você chega à tona e respira a primeira lufada de ar. É a primeira verdade que você obtém. A mesma sensação que você teria ao respirar esse ar é a sensação que você deve ter ao sair da dúvida. Ou seja, a dúvida não pode ser encarada como uma brincadeira ou um jogo. Ela é real. Você põe tudo em dúvida. A existência deste corpo é colocada em dúvida. A sua existência, a existência de tudo que está à sua volta, é colocada em dúvida. Lembremos do filme, que quem viu, Matrix? Talvez você esteja agora numa Matrix. Então coloquemos tudo em dúvida. Se tudo está em dúvida, para eu duvidar, eu preciso pensar. Se eu penso, algo existe. O que existe? Existe o pensamento de dúvida. Daí o cogito ergo sum, penso logo sou. Detalhe, o verbo existir é diferente do verbo ser. O Descartes faz uso do verbo ser e não existir. A tradução como penso, logo existo, tenta simplificar, mas está errada. Correto é penso, logo sou. Referência ao verbo ser. Então, penso, logo sou. Cogito ergo sum. Mas o que sou eu? Somente um pensamento. Nesse momento, eu só tenho certeza que o meu pensamento, enquanto duvida, ele existe. Enquanto um gênio maligno fala, sussurra no meu ouvido que 3 mais 2 é 7 e não 5, eu, que tudo erro, que tudo alucino, eu existo. Esse ser que nada tem de real, ele duvida, ele existe. Existe esse meu corpo? Não, eu não tenho certeza se esse corpo existe. Eu posso ter um corpo completamente diferente, estar dormindo acreditando que eu tenho esse corpo. Ou eu posso ser um louco alucinando. Tá? Mas enquanto eu duvido, o meu pensamento, somente o meu pensamento, existe. É a recogitans. Agora, antes de prosseguirmos, o Descartes, ele trabalha com um princípio, que é o seguinte, da correspondência. Tudo que está na minha mente corresponde a uma ideia. Essa ideia corresponde a algo que está no mundo real. Então, se eu tenho a ideia de um cavalo, é porque alguma vez eu vi um cavalo no mundo real. Se eu tenho a ideia de uma mulher, é porque alguma vez eu vi uma mulher. Então, essas ideias, elas estão na minha mente porque elas correspondem a algo que eu observei em algum momento. Se eu tenho a ideia de algo que não existe, ou, tudo bem, para alguns possa até existir, mas se eu tenho a ideia de uma fada, o que é uma fada? É uma mulher reduzida com asas de borboleta. Eu já percebi, já vi em algum momento a mulher, só diminuiu o tamanho e já vi em algum momento as asas de borboleta e juntei os dois. Pegasus, o cavalo alado, é nada mais nada menos do que um cavalo com asas. Eu conheço as duas ideias. Muitas vezes filmes de ficção científica que você possa ver, e agora a moda é trabalhar com os insetos,
Mas as criaturas extraterrenas são junções de coisas que estão na nossa realidade. Pois bem, há um terceiro tipo de ideia, que são as ideias inatas. As ideias matemáticas, a ideia de Deus, tá? Porque elas necessitam uma correspondência, mas a correspondência delas não foi obtida pelos meus sentidos. Bem, agora que falamos do princípio da correspondência, voltemos à dúvida. Nós tínhamos parado no penso, logo sou. Ou seja, a dúvida total, hiperbólica, completamente abrangente, até o momento em que eu não posso duvidar que, enquanto eu penso e duvido, eu existo. Alguma coisa que pensa existe. Bem, eu, enquanto penso, tenho uma ideia de um ser perfeito, um ser completo. Esse ser tem diversos atributos que eu reconheço que eu não tenho. Veja, se eu sou a única criatura pensante que existe sobre a face desse universo, então eu terei todos os atributos que eu possa imaginar. Se eu consigo conceber alguns atributos que eu não tenho, há necessidade, e voltemos ao princípio da correspondência, que eu falei ainda há pouco, há necessidade desse ser existir. Porque veja, como essa ideia foi parar na minha mente? A ideia do cavalo eu observei. E a ideia de Deus? É uma ideia inata, mas ela corresponde a uma criatura que existe. Pois se ela não correspondesse a uma criatura que existe, eu não teria essa ideia. Ou, caso eu tivesse essa ideia, esses atributos de perfeição, completude, etc., estariam em mim, pois eu sou a única criatura que existe. Não se trata, veja bem, de um raciocínio elaborado. Se, então, não. Tá? Não se trata de um silogismo, como, por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Não. Entendam. É aquela lufada de ar que você estava morrendo afogado e você subiu à tona e você respirou. É uma intuição pura. Como estou dizendo, não é um raciocínio, é sim uma intuição. Se eu penso e duvido, eu existo. Alguma coisa que pensa e duvida existe. Essa intuição é fundamental. E se eu sou a única coisa que existe e tenho a ideia de certos atributos que eu não possuo, há necessidade que esse Deus que possua esses atributos existe. Por sua vez, um desses atributos que eu posso dar a Deus é dele ser boníssimo. Uma criatura sumamente boa não vai me enganar. Entenda que, dentro do conceito de perfeição, o fato de você enganar, querer enganar, ter necessidade de enganar, já vai demonstrar algum tipo de imperfeição, de carência, de falta, de necessidade. Que esse Deus não pode ter esse tipo de falta, de carência. Então ele não vai querer me enganar. E por ele ser boníssimo, ele não vai jamais permitir a existência de uma criatura que me engane a cada momento. Então o gênio maligno se evapora no espaço. Ele não existe. Ora, se eu não tenho gênio maligno, as verdades matemáticas, algébricas e outras verdades simples, elas passam a ter o poder de verdade. Puxa, a única coisa que tirava a verdade delas era a possibilidade de existência desse Deus enganador ou gênio maligno, que eu comprovo agora que não existe. E no passo seguinte, o Descartes vai chegar à possibilidade de existência de tudo à nossa volta, que é a ré extensa, a extensão, as coisas materiais. Aliás, para Descartes, nós temos a substância, basicamente dividida em duas. Você tem a ré cogitans e a ré extensa. Ré cogitans, que é o pensamento, a mente, e a ré extensa, que são as coisas materiais que estão à nossa volta. E uma terceira coisa, que seria Deus, um Deus transcendente. Então veja, algo muito importante também, é você entender o contexto da época de Descartes. No século XVII, primeira metade do século XVII, o que valia era a autoridade. Mas qual autoridade? A autoridade religiosa, a autoridade dos livros, a autoridade que vinha
de Aristóteles, não a obra toda de Aristóteles, um pouco de Aristóteles que chegou ao mundo ocidental. Ela é mantida pelas faculdades, essas escolas eram eminentemente religiosas, e São Tomás de Aquino, que fazia uma leitura de Aristóteles, dentro do que nós passamos a conhecer como escolástica. Então, este movimento era o movimento da autoridade, dos textos sagrados, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, da autoridade do Papa, da autoridade dos religiosos, dos filósofos e pensadores que tinham o aval das autoridades eclesiásticas. Então, se eu quero saber a verdade, eu vou buscar essa autoridade, que está nos livros, que está na opinião de certas pessoas. O Descartes inova. Qual é a autoridade para o Descartes? É a razão dele, é o que ele pensa. Não é o que está escrito. A verdadeira autoridade é a sua razão. Não é a opinião de fulano, beltrano e ciclano. Não adianta o fulano dizer que isto é verdade. Não adianta estar escrito que isto é verdade. Você tem a capacidade, pela sua razão, de descobrir a verdade. Essa é a grande inovação para a época do Descartes. O filósofo do cogito. Cogito ergo sum. Pois bem, eu espero que tenha ficado claro, mas eu escrevi um texto que eu acho interessante que vocês leiam. Está presente nos meus 2 blogs. Eu aqui imprimi. O título é O Filósofo René Descartes, ou, se eu preferirem, diretora, por favor, o professor Silvério está falando sobre capeta em sala de aula. Você encontra nos meus blogs esse texto gratuito. Ele explica bem mais em detalhes do que nós estivemos conversando hoje aqui. E para você ter acesso ao link que vai te levar aos meus blogs, e também a outros vídeos de filosofia, etc., e até os meus livros, se você se interessar por comprar algum dos meus livros, estão à venda pela internet, visite meu site www.doutorsilverio.com. Leia o texto do Descartes e, acima de tudo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de curtir, de ajudar a divulgar para que a gente possa continuar com esse trabalho. Bem, muito obrigado mesmo pela sua presença e tudo de bom para você. Até mais!